Além da Vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da Vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Bom dia, ouvintes da Rádio Londrina, do programa Além da Vida, nessa manhã de domingo, sempre maravilhosa. Independente de sol ou chuva, amanhã, o amanhecer é sempre muito bonito. Que Deus nos inspire, que Jesus nos acompanhe, nos oriente, através dos espíritos superiores, que tenhamos um domingo de paz e harmonia, serenidade, compreensão e entendimento, mas sobretudo, Pai, de aceitação. Ajuda-nos no nosso caminhar e orienta-nos sempre pelos ensinos de Jesus através do Evangelho que nos deixou. Que a doutrina espírita nos acompanhe, que a doutrina espírita nos acolheu, nos acolhe e com ela nós teremos condições de caminhar durante muito tempo em nossa existência. Que a paz de Deus seja presente em todos os corações neste momento. Iniciamos nosso programa Além da Vida da manhã de hoje, chamando a vinheta de abertura. Quando deixei de ver a lua. Num final de noite fria, de noite estrelada, um homem dirige seu carro pelas ruas da cidade. No banco de trás, ele carrega um tesouro. Seu filhinho de 2 anos de idade. Parados no semáforo, ele observa que o filho está com o olhar fixado no alto, longe, para fora da janela. Uma luz azul suave adentra o veículo, iluminando o rosto da criança, proporcionando uma beleza sem igual para o pai apaixonado. Então, com aquela voz tenra, a voz pequena da descoberta das primeiras palavras, o filho diz: Lua. Sim, é mesmo, diz o pai. É a lua. Que linda é a lua, não é, meu filho? A criança nada responde e continua observando encantada o satélite natural da Terra. As crianças sabem que o belo precisa ser contemplado e que qualquer palavra é pequena e insuficiente para descrevê-lo. Após isto, o pai torna a olhar para fora também e consegue observar a maravilha de uma noite enluarada de outono. Consigo então pensa: quando deixei de ver a lua? Lembrou-se que fazia muito tempo, desde a última vez que pôde contemplar o fulgurante brilho lunar. Será que me esqueci da lua? Ela certamente não esqueceu de mim, pois há pouco conversava com meu filho em pensamento. Os dias tumultuosos, os muitos afazeres, as preocupações. Tudo isso pode nos fazer perder um pouco o contato com a natureza e com as coisas simples da vida. Começa o ano, quando vemos já é março, já é junho. E nesse tempo todo, pois é muito tempo, não podemos ver o céu estrelado, um pôr do sol, ouvir um pássaro cantar. Faltou o tempo, alegamos, quando na verdade faltou oportunidade. E quem é capaz de criar tais oportunidades? Somos nós apenas, ninguém mais. O contato com a natureza nos renova as forças, nos proporciona momentos de reflexão, de pensamentos mais leves, despretensiosos até. Tudo isso faz bem à alma e ao corpo. O ser humano precisa recarregar suas energias constantemente. E Deus nos deu diversas fontes inesgotáveis de tais recursos. Uma volta na quadra a passos lentos, um piquenique sem hora para começar ou terminar, alguns minutos de brincadeira com os filhos, um jantar surpresa a 2,
uma visita a alguém querido, um final de semana sem TV ou internet. Não podemos nos deixar ser simplesmente consumidos pelo mundo moderno e suas neuroses atuais. A vida é muito mais que acordar, trabalhar, alimentar-se, usufruir de pequenos prazeres, dormir. Estamos aqui na Terra com objetivos muito claros e nobres. Estamos aqui para crescer, para nos transformar em pessoas de bem através do amor. Se nos esquecemos disso, passamos a ser espécies de zumbis sociáveis, afogados em 1000 afazeres, sempre fazendo algo, sem tempo para nada, mas vazios, tristes, depressivos. Assim, não deixe de ver a lua, de notar as estrelas e de se maravilhar com elas. Não deixe de estar de corpo e alma com quem você ama. Não deixe de observar a natureza e escutar o que ela sempre tem a lhe dizer. Os textos do Momento Espírita estão à sua disposição na internet. É só acessar momento.com.br. Mais informações, ligue 41 3223 6174, Curitiba, Paraná. Bom dia aos ouvintes da Rádio Londrina, que todos tenham um excelente domingo pela frente. O tema de hoje é bem simplesinho, lua. Em cima desse contexto, pesquisando aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, a ingratidão dos filhos e os laços de família. Tem um texto aqui curto que diz verdadeiramente o que está se passando hoje. Então eu vou dar uma lida aqui, depois o próprio Gilberto faz um comentário a respeito do tema da manhã. Nesse capítulo 14, tem um trecho aqui que diz o seguinte: Ó espíritas, compreendei hoje o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzes um corpo, a alma que nele se encarna vem do espaço para progredir. Sabei vossos deveres e colocai todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. É a missão que vos está confiada e da qual recebereis a recompensa se a cumprirdes fielmente. Vossos cuidados, a educação que lhes derdes, ajudarão seu aperfeiçoamento e seu bem-estar futuro. Pensai que a cada pai e a cada mãe, Deus perguntará: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Se permaneceu atrasado por vossa falta, vosso castigo será o de vê-lo entre os espíritos sofredores, ao passo que dependia de vós tê-lo feito feliz. Então vós mesmos, atormentados de remorsos, pediríeis para reparar vossa falta. Solicitareis uma nova encarnação, para vós e para ele, no qual o cercareis de cuidados mais esclarecidos. E ele, cheio de reconhecimento, vos cercará de seu amor. Então aqui, Gilberto, a gente observa nessa singela abertura do programa a responsabilidade que nós temos em relação aos nossos filhos e, consequentemente, também aos nossos netos. Porque nós vamos estar num estágio com um pouco mais de conhecimento, um pouquinho mais de esclarecimentos, né? E a gente, por muitas e muitas vezes,
a gente exerce esse papel de orientador para os nossos netos, porque a vida hoje está bem diferente da nossa época. Hoje o pai e a mãe normalmente estão envolvidos em tarefas do dia a dia para o ganha-pão, para o bem-estar dessa mesma criatura, né? E não tem tempo, como diz a abertura. O garoto diz assim, a lua, né? E o pai diz assim, puxa vida, é muito bonita, né, filho? Aí depois ele faz uma reflexão e diz assim, quanto tempo que eu não olho para a lua? E isso hoje acontece no nosso dia a dia. A gente esquece de ver a natureza, porque não tem tempo, né? São coisas simples. E a criança é muito mais observadora. Não é por esse caminho, Gilberto, que a gente tem notado no nosso dia a dia? Por aí, né, Cláudio? Você falou uma coisa que me arremeteu à infância, né? Que eu sou nascido em cidade pequena, vim para Londrina com 11 anos. E naquele tempo, na minha cidadezinha, não tinha energia elétrica. A luz funcionava com a motor das 6 da tarde às 9 da noite. Então era o tempo que a gente tinha para brincar na rua e para poder enxergar um pouquinho melhor as lampadinhas amarelas, né? Aquela tomatinho aceso na rua. Mas a gente enxergava todas as noites o céu. Todas as noites a gente tinha a oportunidade maravilhosa de olhar para o céu e ver milhões, se não, sei lá, quantos milhões ou bilhões de estrelas, né, brilhando. A gente via normalmente a famosa estrela cadente, né, que acreditava que ela estava caindo aqui pertinho da gente. E éramos felizes, é como a gente costuma brincar às vezes, falando eu era feliz e não sabia. A gente podia olhar para o céu à noite e ver as estrelas e olhar para o céu durante o dia observando as nuvens. O movimento das nuvens, a diferença que fazem as nuvens, né, os desenhos, as formas que vão passando. E a vida da gente é assim também, como as nuvens, né? É uma nuvem passageira, que quando a gente vê, já se desfez, aquele período, aquele tempo. E a gente começa a entender, então, a mensagem desse trecho que você leu do Evangelho, porque Jesus não fala, né? O que fizestes do filho, ele não fala dado a você, ele fala confiado à vossa guarda, porque Deus não nos deu o filho, o Espírito já existia, o que nós fizemos foi produzirmos um corpo para que sirva de vestimenta, para que sirva de habitação para um espírito, às vezes milenar, com velhos hábitos, com muitas dificuldades, com muitos problemas, evidentemente com algumas conquistas, né? Com algumas poucas virtudes talvez, mas o filho não é nosso, né? O filho é de Deus. Tanto que hoje que a gente costuma falar, a gente não cria o filho para a gente cria o filho para o mundo. E o que é o mundo? O mundo nada mais é do que a consciência divina. Esse espaço todo que nós temos para percorrer no planeta faz parte da consciência divina. E aí a gente então tem que começar a observar isso, né? Quando a gente chega na praia e olha aquele mar imenso, né? Não se tem ideia do que é que tem dentro do mar. Se são alguns peixinhos ou alguns peixões, né? A gente vê uma infinidade de vida existente dentro do mar, como vemos a vida existente na Terra. E a gente fica observando que todas essas energias, né, que estão dentro d'água e fora d'água, os pássaros no céu, tudo isso tem uma formação, tem um objetivo. Nada existe por acaso. Eu sempre falo uma coisa que eu acredito muito, que um dia o homem ainda vai descobrir por que existe a barata, por que existe o rato, por que existe a formiga, né? Nós ainda vamos encontrar a utilidade desses seres, dentro do nosso processo de vida no planeta. E aí a gente vai vendo essa vida enorme
que tem aí nessa transformação constante, né? Porque a vida nada mais é do que uma transformação constante. É uma luta que a gente vai tendo e vai aprendendo a vivenciar a cada momento que passa, a cada dia, né? A cada história. E a gente vai transformando os nossos conhecimentos. Muitas vezes algumas coisas que nos incomodavam ontem, hoje já não incomodam mais. Se transformam em potencialidades naturais. E outras que eram proibidas hoje também estão liberadas. E a gente vai mudando a nossa consciência, mudando a nossa conscientização, percebendo a nossa mudança constante, o nosso crescimento como espírito aprendiz. E às vezes nos esquecemos, como falou o Cláudio agora há pouco, nós nos esquecemos de quem somos. Nós nos esquecemos de por que estamos aqui. A gente não está aqui só para ganhar dinheiro, para fazer política, para fazer negócio, para correr para cima e para baixo 24 horas por dia. Nós estamos aqui com um objetivo único. Todos nós, seres humanos, estamos encarnados com o objetivo de reeducarmos o espírito, de reaprendermos a sermos simples, deixarmos de ser ignorantes, mas continuarmos sendo simples, tendo um aprendizado, às vezes, de uma cultura determinada, de um certo nível em algumas áreas, mas com simplicidade, com harmonia, com inteligência. E isso tudo vai fazendo com que a gente, às vezes, na correria do dia a dia, nos esqueçamos de lembrar de quem somos nós, né? O que é que eu sou? Eu sou um espírito que veio aqui fazer turismo? Ou eu sou um espírito que veio aqui para aprender alguma coisa de útil? Aí a gente pega o Evangelho de Jesus e começa a ler o Evangelho do começo ao fim. Ele não fala de outro assunto que não seja o amor. Ele não fala de outro assunto que não seja o amor através da transformação do ser. E essa transformação, ela nos é permitida, né? E nos será cobrada, porque é o dia que nós retornarmos à pátria espiritual e nos perguntarem o que fizestes do tempo que te foi dado, o que fizestes da vida que te foi confiada, o que fizestes dos filhos que lhe confiamos, do seu parceiro, da sua parceira, dos seus familiares, dos seus amigos. E vão nos perguntar também o que fizestes dos teus inimigos, o que fizestes para poder modificar esse relacionamento que estava em guerra. E aí a gente vai tomar consciência de que nós fizemos ou não o viver, a transformação, que nós às vezes nos esquecemos de nos transformarmos e ficamos aí esse bicho famoso, né, que só pensa em vingança, que só pensa em fazer a autojustiça. Quando alguém fala que deu alguma coisa errada, a primeira coisa, que pensamento que vem, tem que matar esse cara. A gente não pensa em regenerar. A gente às vezes não pensa em recuperar. Não pensa em dar uma outra oportunidade a alguém. E isso nada mais é do que viver. Porque quando a gente vive intensamente, a gente modifica. A gente se reconstrói, a gente levanta a cabeça, a gente olha para o céu, vê a imensidão do universo, inimaginável a distância do universo, que a gente não consegue imaginar o potencial que existe nesse universo todo. E a gente não consegue cuidar nem da nossa vidinha aqui. Passamos às vezes 10, 20, 50, 80, 90, 100 anos encarnados e não nos modificamos. E não aprendemos praticamente nada. Não nos transformamos. E esse transformar começa dentro de casa. Esse transformar começa na forma como nós educamos os nossos filhos. Porque Cristo deixou bem claro, o plantio é aleatório, você planta o que quiser, mas a colheita vai ser obrigatória. E se nós sabemos que a colheita é obrigatória, por que não vamos cuidar da educação, do equilíbrio, da serenidade, da compreensão, do aprendizado do amor, da prática da caridade,
da prática do entendimento, através dos nossos filhos, que nos foram confiados para que nós os ajudassem a crescer, para que a gente desse a oportunidade desse ser poder caminhar de cabeça erguida, sabendo exatamente o que é que está fazendo. Então, meus irmãos, nós precisamos nos modificarmos constantemente. A gente precisa estar reconstruindo todos os dias os nossos pensamentos, estarmos reharmonizando as nossas atitudes, equilibrando os nossos passos, nivelados e com rumo certo. Então, quando a gente olha para o céu, Cláudio, e vê a imensidade do céu, a gente começa a compreender o quanto nós somos pequenos aqui embaixo. E quando nós começamos a tomar consciência da nossa pequenez, a gente começa a entender o tamanho de Deus, a distância que nos separa de Deus, o quanto nós ainda temos que caminhar, que modificar, que nos transformarmos para podermos nos aproximarmos dos teus ensinamentos. E aí então nós olhamos para os nossos filhos e, se fizermos um bom trabalho, se demos as oportunidades necessárias, se mostramos a eles a responsabilidade de viver, a responsabilidade de viver bem, porque passar a vida é uma coisa, viver bem é outra. É como às vezes a gente até brinca, né? Fulano morreu do quê? Morreu num momento ruim, ou morreu num bom momento. Mas o cara morreu na hora que estava dando tudo certo, que bom. Ele morreu num momento em que ele estava em ascensão, provavelmente também em ascensão espiritual, entendendo, compreendendo e buscando transformar-se em algo melhor. Então, quando a gente fala olhar para o céu, nós estamos falando em olhar para dentro de nós, e não para dentro dos outros, e não para os passos que os outros deram, mas para aqueles que nós estamos dando, né, Cláudio? Isso é uma grande verdade. E a gente começa não é de hoje o senso de responsabilidade que é na criação de uma família. Logicamente que quando a gente tem os nossos pais, a gente não tem assim um conhecimento assim tão profundo sobre a vida material no sentido da constituição de uma família. E tem coisas tão simplesinhas que a gente envolve a família da gente com pequenos gestos. E eu estava lembrando de coisas extremamente simples. Eu sei que hoje, no momento em que a gente está vivendo, é um outro tempo. É um tempo da tecnologia, é um tempo da preocupação, do ter, porque a vida não é fácil, né? Não é que o sujeito, que nem o Gilberto falou, a questão de ser rico, nada disso. É ter um trabalho digno para poder chegar no final do dia, tanto o homem como a mulher, porque hoje praticamente a maioria dos casais, eles lutam juntos, né? Mas a gente esquece de coisas tão pequenininhas, como diz o texto da abertura da lua. Vamos por gestos assim tão simplesinho. Eu conheço casais, eu tive uma época que a minha paixão era jogar bola. Mas eu nunca deixei a família de sábado e de domingo. Trabalhava a semana inteira, de segunda a sexta, às vezes até sábado, né, devido ao serviço em si. Mas tinha gestos assim, de chamar o filho ou a filha, vamos lá dar uma voltinha na feira, você vai ajudar o pai, né? Porque a mamãe, enquanto faz o almoço, a gente vai. Coisas assim, deles estarem ligados no nosso dia a dia, saber das coisas simples, como da abertura do programa da lua, né? E hoje eu conheço alguns casais que a rapaziada aí a gente já tem uma jornada longa nesta encarnação. Domingo simplesmente fala para a esposa, eu vou lá com meus amigos jogar bola. Chega em casa cansado, depois do almoço vai dormir. Então a responsabilidade que a gente carrega numa encarnação, que nem o Gilberto falando assim, o que fizeste dos meus filhos que eu lhe confiei?
Então a gente tem que começar a refletir. A época é outra, totalmente diferente da minha época de infância. Isso já vai 70 anos atrás. Então, era diferente. Mas hoje não, hoje a gente tem que começar a prestar atenção nesses atos de simplicidade, de estar com o filho, às vezes dá 1 ou 2 voltas no quarteirão, ou quem tem um cachorrinho dá uma volta no quarteirão, tá junto com o filho, para ele começar a dar valor nas coisas simples, né? Não parece, mas é um senso de responsabilidade. Porque vai chegar um determinado momento e vai falar: ah, papai, vamos dar uma volta, vamos lá na feira que eu quero comer um pastel. Coisas tão simplesinha que vai engrandecendo, vai fazendo dessas crianças futuros homens que amanhã também vão constituir famílias. Hoje quem orienta muitos filhos, eu e o Gilberto, que já somos avós, né, são os avós, porque os pais não têm tempo. Trabalham muito, realmente chegam cansados, preocupados com o trabalho, né? Com os colegas de trabalho, com aquele que é o responsável, que dá o emprego para as criaturas, né? Então são realmente os avós que hoje mostram a lua, mostram a estrela, dá uma volta no quarteirão, enfim, faz aquelas coisas com simplicidade para eles. E essa geração é a mesma da minha, querem também ter essa convivência de família. E se a gente fizer isso desde pequenininho, eles passam a nos cobrar, né? Hoje, para o casal ter sossego, com 2 anos, 3 aninhos, já dá um celular lá para a criança ficar se entretendo com aquilo. E eu tenho um neto que, quando vem em casa almoçar com a gente, o celular está do lado da comida ali. A gente que precisa falar, não, depois você usa. É uma outra geração e a gente tem que observar isso daí, essa ligação afetiva que o Pai nos confiou a esses espíritos reencarnarem na nossa família, porque já há uma programação a esse respeito. E tem aqui um texto que é pequenininho, e eu peço permissão, é de Lucas 15:18, que ele diz o seguinte: quando o filho pródigo deliberou tornar aos braços paternos, resolveu intimamente levantar-se, sair da cova escura da ociosidade para o campo da ação regeneradora. Ergueu-se do chão frio, da inércia, para o calor do movimento reconstrutivo. Elevar-se do vale da indecisão para a montanha do serviço edificante. Fugir à treva e penetrar a luz. Ausentar-se da posição negativa e absolver-se na reestruturação dos próprios ideais. Levantou-se e partiu no rumo do lar paterno. Quantos de nós, porém, filhos pródigos da vida, depois de estragarmos as mais valiosas oportunidades, clamamos pela assistência do Senhor, de acordo com os nossos desejos menos dignos, para que sejamos satisfeitos? Quantos de nós descemos voluntariamente ao abismo e lá dentro, atolados na sombra corrente de nossas paixões, exigimos que o todo misericórdio se faça presente ao nosso lado através de seus divinos mensageiros, a fim de que os nossos caprichos sejam atendidos? Se é verdade, no entanto, que nos achamos empenhados em nosso soerguimento, coloquemo-nos de pé e reiteramo-nos da retaguarda que desejamos abandonar. Aperfeiçoamento pede esforço. Panorama dos cimos pede ascensão. Se aspirarmos ao clima da vida superior, adiantemo-nos para a frente, caminhando com os padrões de Jesus. Levantar-me-ei, disse o moço da parábola. Levantamo-nos, repitamo-nos a nós.
Então, esses pequenos ensinamentos que a gente, no decorrer da nossa existência, não importa como pai, mãe, avô, avó, não importa, mas são esses exemplos que eles vão carregar com eles. Porque o Gilberto começou a lembrar da infância dele, né, das coisas, uma vida difícil, de muita luta, pai, mãe, né? E se a gente for reportar dos nossos avós, a dificuldade deles foi imensa. Porque muitas dessas criaturas abandonaram famílias lá na Europa para vir para o Brasil, porque falava do Brasil, lá é uma terra pródiga, essas coisas todas, e muitos jovens de lá vieram, né? E ficaram sem pais, sem mães, né? E vieram lutar aqui, porque a dificuldade de voltar para a Europa naquela época era muito difícil, quase impossível, né? Então, essa geração deixou muitos exemplos, vamos supor, para a minha geração, para a geração do Gilberto, de exemplos de pessoas lutadoras, que deixaram excelentes exemplos de dignidade, de pessoas corretas, né? Amigas. Então, havia uma coletividade de criaturas que se davam muito bem. Os vizinhos, né? Pessoas amigas do nosso dia a dia, os filhos dessas criaturas que eram os nossos amigos quando a gente era pequeno. Hoje, a gente trazendo para o dia de hoje, quem mora em apartamento como eu, você não conhece às vezes o vizinho do andar de baixo. As crianças ficam todas elas trancadas, né? E realmente, provavelmente, durante um ano, talvez se a gente prestar atenção na lua, vai ser muito. A gente esquece, né? Então a gente tem que começar a mudar a maneira de a gente ver a vida, porque a gente é extremamente materialista. A gente precisa começar a pensar na religiosidade que vamos deixar para eles, não importa qual religião. Lá adiante, já adulto, se eles quiserem ir para um outro caminho de religiosidade, vai do conhecimento de cada um, do entendimento de cada um, né? A gente realmente cria, como diz o Gilberto, a gente cria os filhos para o mundo. E depois a conta será cobrada de nós quando retornarmos para a espiritualidade, né? E hoje a gente vê, vamos supor, a jornada que eu estou, já tem filho com 48 anos que vai ser pai. Então a gente fica feliz de ver o caráter, né? Trabalhador, pessoa amorosa, esse tipo de coisa. Então, com certeza, muito do ensinamento que ele teve, tanto da mãe como do pai, está ajudando ele agora. E a gente sabe que ele vai seguir adiante. Nós não vamos ver lá o neto chegar a adulto, né? Pela própria idade que a gente já carrega. Mas a gente tem certeza que a árvore que dá bons frutos, no meu exemplo aqui, né? Eu não tenho dúvida nenhuma que é uma árvore de bons frutos, né? E ele vai deixar isso também para gerações futuras, que é o filho, provavelmente chega a ser avô também, né? Eu acho que essa preocupação, a gente, ou observação, melhor dizendo, a gente tem que ter no nosso dia a dia, para levar essa qualidade de eles terem, assim, o estudo, né? A religiosidade, né? O respeito, né? Das coisas divinas, e passar aquilo que a gente tem de conhecimento, mesmo que seja muito simples. Uma pessoa simplesinha dizer assim, olha, faz o Pai Nosso antes de dormir. Quando se acordar, agradece o seu anjo da guarda. Coisas simples, mas que fica gravado no espírito, esses exemplos. E como fica, né, Cláudio? Como fica? E a gente vai... Você estava falando aí de pais e avós, né? Eu recordo que em 2014 nasceu meu primeiro neto. E eu tinha uma palestra bem no dia seguinte. E aí eu usei um termo que eu nunca tinha pensado em usar. Eu falei, ontem me transformaram em avô. Nunca esqueço dessa frase, porque
depois que o tempo vai passando, a gente vai percebendo que a transformação nossa, quando nos transformamos em avô, passamos a ser avós, é muito grande. E aí é o que você falou, a nossa responsabilidade para com Deus, perante as responsabilidades que temos com a família, né, com os filhos, com os netos, é muito grande. A forma como que a gente recebeu essa dádiva de Deus, esses empréstimos que nos foram concedidos. Então cabe a nós, né, quando nos transformamos em cada etapa da nossa vida, porque a gente primeiro começamos lá atrás, né, como criança, na infância, depois na adolescência, aí conhecemos as nossas companheiras e acabamos nos casando, começamos a constituir a nossa família, depois vieram os filhos, e aí tivemos a felicidade de vir os netos, e a gente vai vendo como que nós nos modificamos, não só espiritualmente, a gente modifica também um pouco, né? A gente se modifica fisicamente, a gente engorda um pouquinho, o cabelo fica branco, né? As aparências mudam, mas o interior muda demais, muda muito mais do que o corpo físico. A gente deixa de ser egoísta quando os filhos vêm, porque você tem que se dedicar e dar e doar, né, para poder fazer alguma coisa. A gente deixa de ser exclusivista, a gente deixa de fazer um monte de coisas. Você falou do futebol que você gostava, eu nunca fui ligado ao futebol, mas cada um tem suas ligações. E a gente vai deixando, às vezes, as coisas que a gente gostava de fazer. Mas, por outro lado, vamos preenchendo o nosso tempo, como você estava falando, Cláudio, com a vida familiar, com a estrutura familiar, com a responsabilidade que nos foi dada, multiplicando os nossos interesses, as nossas necessidades. Então a gente vai aprendendo que a cada passo dado, a distância percorrida é maior. E às vezes a distância a percorrer ainda é muito grande. Você falou de ver os netos, né, virarem adultos. É um sonho que todos nós temos, né? Que avó que não sonha em ver um filho, um neto se formando no primeiro, segundo grau e depois por aí afora, até os níveis superiores de estudo. Então a gente vai vendo que a vida caminha para uma coisa maravilhosa chamada Deus. Porque à medida que a gente vai modificando, que a gente vai crescendo, vai nos transformando em seres mais compreensivos, que a própria idade nos traz isso através da sabedoria, né, da velhice, né? Não é que o velho é mais inteligente, ele é mais experiente, mais vivenciado. Os próprios sofrimentos e as próprias conquistas vão fazendo de nós seres experimentados. E aí a gente vai vendo a grandiosidade de Deus, que é Pai, né? E constantemente está multiplicando o seu rebanho. Aí Deus nos envia Jesus, que vem para nos despertar, para mostrar e para falar do amor. Essa palavra pequenininha de tão difícil definição e muito maior ainda de tão difícil vivência. Vivenciar o amor não é fácil, porque exige muita renúncia, exige muita coisa que a gente às vezes gostaria de ter feito e tem que deixar de fazer. Exige uma coisa chamada responsabilidade. O amor exige muita responsabilidade. Ele exige o nosso querer, a nossa boa vontade. E nós vamos aprendendo que quanto mais a gente aprende, parece que menos a gente sabe, porque tem muito mais a aprender. E nesse aprendizado da vida, a gente vai se modificar. Você está falando dos netos, né? Que avô que não se derrete frente aos netos? Que avô e avó que é capaz de ser durão, né? Como às vezes nós chegamos a ser com os nossos filhos em algumas situações, os nossos netos amolecem o nosso coração. Porque nós já passamos pelas dificuldades, já passamos pelas vitórias, pelas conquistas, pelas perdas, e vamos valorizando a vida. E esse valorizar a vida não tem tamanho.
quanto mais valorizarmos, mais nós vamos ter que continuar valorizando. E aí a gente continua, Cláudio, olhando para o céu. É o que nos fala a mensagem que você estava falando naquela hora. A gente vai ficando mais velho e vai voltando a levantar a cabeça de novo para olhar para o céu. Porque se não fizermos isso, nós vamos só conhecer o bico do sapato. A gente só vai vendo a ponta do nosso sapato, a gente não vai, passa às vezes a nem perceber as pedras do caminho, né? Acaba tropeçando, porque de tanto olhar para baixo. Mas quando a gente começa a olhar para cima e pensar em Deus, pensar na grandiosidade desse mundo que foi construído por Deus, das oportunidades que nos são dadas a conhecer, das vivências que nos são permitidas, a gente descobre que nós somos seres muito especiais, que o Pai sabe exatamente o que fez. E por saber o que Ele fez, Ele nos deixa na condição de podermos seguir aprendendo. Deus não dá nada de mão beijada. Ele faz com que nós conquistemos as nossas vitórias, para que a gente saiba o sabor da luta. É aquela coisa do dinheiro. Se o dinheiro vem fácil, vai mais fácil ainda. Mas se ele vem através da luta, do trabalho, da seriedade da vida, a gente aprende a dar valor. Não é ser materialista, mas é ser responsável com as coisas que nos são confiadas. Que a gente possa trabalhar a nossa vida de cabeça erguida, olhando para o céu e sabendo que lá em cima existe um ser superior, um mundo diferente do que temos aqui na Terra, que nos traz outras oportunidades, que nos traz outros momentos, e que faz com que a gente possa continuar olhando sempre para cima e buscando sempre o melhoramento. Jesus veio de uma simplicidade enorme. Jesus não tinha um travesseiro para dormir, né? A gente fala, Jesus não tinha nenhuma pedra para encostar a cabeça. Mas a gente sabe da grandiosidade do Espírito que é Jesus. Evidentemente nós não temos noção do tamanho, mas a gente sabe da grandiosidade, que Ele é pleno, da capacidade de amar que Ele tem, e que nós um dia vamos chegar lá, porque Ele mesmo disse, vós sois deuses, podeis fazer o que eu fiz e muito mais. Significa que nós vamos aprender a nos melhorarmos, que nós vamos aprender a valorizar a vida, a existência, a entendermos que nós somos um espírito eterno e não nuvem passageira, que a gente não vai ficar aqui vendo a vida passar. Nós vamos lutar pela vida, e a cada passo, a cada estágio, a gente vai estar se reconstruindo, vai estar se aumentando espiritualmente, né, Cláudio? Exatamente. Eu gostaria só de, para reflexão desse domingo, né, e no nosso dia a dia, tem um textinho aqui bem pequenininho que chama a atenção ao coração da gente, que diz o seguinte, para que a gente, em relação aos nossos filhos e inclusive aos nossos netos, né, apresente-lhe o mundo, mas deixe-o construir o próprio mundo. Mostre-lhe a vida, mas deixa-o viver. Tome-lhe as mãos e ponha-as no trabalho, ensinando com seu exemplo, mas não lhe devolva a inutilidade, realizando as tarefas que lhe compete. Você poderá caminhar ao seu lado na estrada apertada, mas ele só terá honra quando conseguir chegar ao objetivo conduzido pelos próprios pés. Você tem o dever de lhe apontar os abismos à frente, mas a ele compete contornar os obstáculos e descer as baixadas da existência para testar e fortalecer do próprio caráter. Cumpra o seu dever amando-o, mas exercite o seu amor, ensinando-o a amar
e fazendo que, no serviço superior, ele se faça um homem para que o possa bendizer mais tarde. Seu filho é abençoado, aprendiz da vida. Não lhe dificultes a colheitas das lições, fazendo-lhe as tarefas. Às vezes a gente tem essa mania de querer interferir, né? Porque a gente tem mais vivência, então acha que a gente possa estar contribuindo para isso. Mas o Espírito às vezes já vem com uma bagagem que ele vai seguir adiante. Não adianta às vezes a gente querer impor determinadas coisas de profissão, se ele já vem com uma bagagem totalmente diferente daquilo que a gente está impondo a ele. Então a gente tem que dar o amparo, né? O abraço amigo, a nossa presença física ao lado deles, o pai e a mãe, né? Para que ele se sinta fortalecida. Como diz aqui, a hora que ele vê o abismo, ele sabe como se desviar do caminho, porque já foi lhe ensinado, e os exemplos que fica dos pais, dos avós, são importantes na caminhada de um espírito numa encarnação. É quando a gente for chamado pro pai para retornar à casa dele, a gente está com a consciência da gente, dentro da própria ignorância que a gente carrega ainda, mas de que a gente fez o melhor possível para encaminhar, seja lá os nossos filhos, ou dando exemplo aos nossos netos, da tarefa que nós, ou do conhecimento, ou da capacidade que cada um de nós tem, né? Deixando o exemplo, e para quando eles estiverem lá adiante, com seus 40, 50 anos, lembrar com carinho, com saudade, dos exemplos que os pais deixaram, ou os avós. Eu acho que essa é a grande contribuição e bagagem, como herança, que a gente usa a herança como poder aquisitivo, o dinheiro, propriedades, não é? A herança do conhecimento, do lado humano das coisas. E eu vejo por esse lado. A vida continua. E como a vida continua, nós somos impelidos, né, a continuarmos também. Principalmente depois que Jesus veio aqui e nos trouxe a informação de que nós somos eternos. Então, se somos eternos e temos compromissos perante Deus, por que não fazê-lo o mais rápido possível? Por que nós não vamos começar a procurar imediatamente a nos corrigirmos? Esse é o aprendizado que a mensagem nos traz. Quando a gente olha para o céu e vê as estrelas, vê a lua, vê tantas outras coisas, e nós ficamos a imaginar como somos tão pequenos aqui, com a capacidade de entendimento tão grande. E aí nós descobrimos que existe algo muito importante na nossa vida chamado fé. E a fé remove montanhas. E quando a fé remove montanhas, ela remove a montanha interior de cada um de nós, fazendo com que a gente possa construir e reconstruir em nós um novo ser. Nós estamos com o nosso tempo praticamente quase que esgotado. A gente começa a falar e fala um monte de coisa e não fala aquilo que realmente gostaríamos de ter falado, né? Mas o tempo passa muito rápido. Mas a gente vai aprendendo a também ouvir, entender, compreender e assimilar a velocidade com que nós nos aproximamos do amor. Hoje estamos muito mais perto de amar do que em outras encarnações passadas. Muita paz a todos, que Deus os ilumine, os abençoe e que tenhamos um domingo de serenidade, de compreensão, de entendimento e de muito amor no coração. O meu agradecimento e o meu desejo de um ótimo domingo a todos, né? E que vamos olhar a lua com muito mais carinho, as coisas da natureza. Um abraço. Olá, amigos. No programa de reflexão que nós gravamos anterior, nós falamos sobre a consciência espírita. Quando que nós vamos ter certeza que estaremos agindo de acordo com os preceitos do Evangelho de Jesus, de acordo com os ensinamentos das leis de Deus,
dentro do amor pelo semelhante, dentro do desenvolvimento desse amor ao próximo, do respeito pelo bem do nosso semelhante. Allan Kardec coloca uma análise muito interessante no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 28, na coletânea de preces, no item 24, ele coloca dentro dessas coletâneas, ele coloca um item chamado para pedir o conselho, onde ele diz assim: se você está indeciso em tomar uma atitude, mas indeciso como cristão, naquela questão que você tem que pensar, será que o que eu vou fazer vai ser bom ou não vai ser bom? Será que vai comprometer outras pessoas positivamente, negativamente? Então Allan Kardec ele propôs um raciocínio, um crivo de bom senso, para que você analise se você estará dentro das leis de Deus. E é uma coisa muito simples, para que nós possamos pautar nossa conduta sempre dentro da preocupação com o nosso semelhante. Então ele diz assim: quando estivermos indecisos ante uma coisa que tenhamos por realizar, convém que nós façamos as seguintes perguntas. Primeiro, o que eu pretendo fazer pode causar algum prejuízo a alguém? Então já coloca o envolvimento com outra pessoa, quer dizer, pode fazer mal para alguém? Segunda pergunta, o que eu pretendo fazer pode ser útil a alguém? Quando está falando a alguém, significa que não vai ser só a gente, a pessoa que vai sofrer as consequências daquilo que a gente quer fazer, que vai envolver outras pessoas. E terceiro, se alguém fizesse isso que eu pretendo fazer, para mim eu ficaria satisfeita? Então veja o raciocínio que propõe Allan Kardec. Tudo isso baseado na conduta espírita, na conduta cristã. Então, pode causar prejuízo para alguém? Pode ser útil para alguém? Se alguém fizesse comigo, eu ficaria satisfeito? E aí continua Allan Kardec: se aquilo que nós vamos decidir só interessar a nós, então nós devemos pesar as vantagens e as desvantagens, porque tudo traz uma consequência. Nós analisamos aqui num outro programa aquela mensagem da Delfínia de Girardin, nos orientando que as consequências daquilo que fazemos é que vão dizer se o que fazemos é uma tragédia ou uma alegria, se é bom ou se é ruim. Então, se só vai comprometer a nós mesmos, é importante pesarmos as vantagens e desvantagens em relação ao nosso futuro, que pode trazer um benefício imediato, mas pode complicar nossa vida lá na frente. Então a gente tem que pesar com muito carinho, com muito critério, se não é imediatista, muito precipitada aquela conduta nossa, se realmente visa um bem-estar, uma segurança lá na frente. Então qualquer coisa que a gente vai fazer, a gente pode perfeitamente raciocinar dentro desse crivo, desse bom senso que Allan Kardec nos propõe. Aí Allan Kardec diz assim: e se isso que nós pretendemos fazer interessar a outras pessoas, e se ele puder fazer mal para algumas pessoas e bem para outras pessoas, como é que a gente vai decidir? Então as pessoas perguntam, mas isso pode ocorrer? Pode. Eu vou dar um exemplo para vocês bastante delicado, que foi a libertação dos escravos, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Veja que a decisão, fosse do imperador, fosse da imperatriz, fosse nos Estados Unidos de Abraham Lincoln, a decisão de libertar os escravos beneficiaria muita gente. Não só ética e moralmente, libertaria o ser humano dos grilhões de uma prisão, né, que é a escravidão, mas como libertaria a consciência da humanidade de fazer dos seus semelhantes escravos. No entanto, haviam aqueles que eram os escravagistas, que eram as pessoas que tinham muito prazer em ter escravos e não pagar nada para as pessoas trabalharem na sua terra. Então, para eles, aquilo era um problema, eles não queriam ficar livres dos escravos. Então, existem situações delicadas, complexas, que quando se toma uma decisão, você vai fazer bem para uns, mas pode fazer mal para outros. No que se baseou, então, a decisão da princesa Isabel, por exemplo, no Brasil, que ela já estava sendo amparada por tantos abolicionistas aqui no Brasil, no que se baseou, senão no sentimento de humanidade
no sentimento ético-moral de fraternidade, libertar um semelhante seu da escravidão. Então, quando ela assina a libertação dos escravos em 1888, ela está propondo dificuldades para algumas pessoas, que são os escravagistas que vivem da mão de obra de graça. Então essas pessoas, na verdade, elas vão padecer a perda dos escravos, mas elas vão ser colocadas dentro da lei de respeito pelo semelhante. Na verdade, elas estão sendo ajudadas, embora imediatamente para elas não. Então há decisões que diz Allan Kardec que podem ser bons para uns, maus para os outros, e a gente tem que pesar também essa questão que nós analisamos hoje. Então a questão da libertação dos escravos está mais do que definida, é um bem para a humanidade. Aí diz Allan Kardec, mesmo passando por esse crivo do raciocínio, é interessante, então, chegamos à conclusão, vamos fazer. Ainda que tenhamos concluído que vamos fazer aquilo que nós decidimos, que é interessante que se faça, é necessário que se espere a oportunidade, as circunstâncias favoráveis. Qualquer decisão em horas inoportunas, qualquer boa decisão pode dar errada. Ou como diz Allan Kardec, qualquer boa decisão em mãos inábeis pode redundar em fracasso. Então, para que a gente tenha êxito naquilo que a gente decidiu fazer, nós precisamos, segundo o codificador, esperarmos o momento oportuno, a hora adequada, para podermos lançar mão, então, daquele ideal ou daquela ideia. Mesmo Jesus, na sua programação para o nosso planeta Terra, tudo foi feito dentro de uma ordem, da hora certa. A hora da vinda do Messias, a hora dos profetas, a hora de Moisés, tudo teve a sua hora certa. A hora de Allan Kardec, a hora do advento do Espírito da Verdade, tudo foi numa hora exata. Veja que a França estava passando por aquela libertação torturante, porque na verdade foi uma carnificina que ocorreu na queda da Bastilha, foi uma carnificina, quem estuda história sabe disso. Poucos anos depois, Napoleão se intitula o imperador da França para organizar o território francês. Em 1804, Napoleão se coroa imperador. Em 1804 nasce Allan Kardec, Hippolyte Léon Denisard Rivail. Veja a programação, tudo tem que ser na hora adequada, na hora certa, com as oportunidades, tem que estar tudo sempre bem estudada, para que chegue-se o fim daquele planejamento seja o ideal. E logicamente tudo que é planejado nos planos superiores da Terra, eles são muito mais bem planejados. E nós aqui temos então que passar por esse crivo. O crivo da conduta cristã. O que eu vou fazer vai comprometer outras pessoas? Se vai comprometer, vai ser bom ou vai ser ruim? Se vai ser bom ou ruim para uns e para outros, como que eu vou pesar as vantagens e desvantagens e aguardar o momento favorável para então colocar em realização aquilo que nós planejamos. E no final diz Allan Kardec, dá 2 conselhos para nós, porque aqui a mensagem é para pedir um conselho. Dá 2 conselhos. Na dúvida, abstenha-te. Quer dizer, não faça nada. Se você continuar em dúvida, não faça o que você está pensando. Deixe para amadurecer essa ideia. E nunca deixe de pedir o auxílio dos espíritos protetores para as boas ideias. Eles vão nos ajudar a decidir qual que é a hora melhor para colocarmos em andamento aquele planejamento. Obrigado a todos, até o nosso próximo encontro. Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.